Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Cheiroso, amigo Espírito Santo, lindo, eu te convido para estar à frente dessa live. Que não seja eu, mas seja você através de mim. Nós somos famintos, Espírito Santo, pela tua presença. Fala conosco, abre os céus de revelação, de glória, de entendimento. Eu cancelo todo sono, eu cancelo todo cansaço, eu cancelo toda distração em nome de Jesus. E chamo a tua glória, manifesta Espírito Santo sobre cada casa. Anjos de fogo agora sobre cada casa. Empoderamento dos céus sobre cada casa. Vem, amigo Espírito Santo, enche este lugar agora, no nome de Jesus. Usa-me como uma ferramenta cirúrgica para o corpo, para a alma, para a mente e para o espírito. Eu me submeto em vulnerabilidade, submissão e obediência ao doce comando e ao governo do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo de número 2. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 3. 2 Tessalonicenses, capítulo... É que eu estou acelerada. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Depois nós vamos entrar em Timóteo. Depois nós vamos entrar 1º e 2º Timóteo. Hebreus é uma carta poderosa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Obrigada, Nani. Eu vou fixar aqui. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixe enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição, ou seja, o anticristo. Amém? Então, Paulo está falando aqui contra o engano, contra ter datas sobre a suposta vinda do Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora quando o nosso Senhor Jesus chega. Amém? Nós só somos direcionados por sinais, mas ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora exata da volta do nosso Senhor Jesus. E eu acredito que naquela época, por Jesus ter vindo e por Jesus ter morrido, sido ressurreto, amém? Havia muito burburinho ali naquela época de que Jesus já voltaria, né? Eu acredito que naquela época tinha ali, né, as pessoas falando que Jesus já iria voltar. Então Paulo aqui está advertindo, né, que não deixe que ninguém o engane. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a data exata. Nós sabemos apenas os sinais. Mas mesmo tendo sinais, mesmo tendo profecias, nós não sabemos com exatidão, porque a Bíblia, a gente já leu isso aqui esses dias atrás, a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão, e ninguém sabe o dia que o ladrão vem, ok? Então Paulo aqui está trazendo uma advertência contra a data exata, dia exato. Nós, queridos, eu acredito que nós estamos no fim dos tempos, mas eu não posso afirmar para você, é nessa data que Jesus vem, é naquela data que Jesus vem, eu não posso afirmar, porque eu não sei. Mas eu acredito, pelos sinais, nós estamos num tempo caótico. Nós estamos aí nas dores de parto, amém? Mas eu não sei o dia exato que Jesus vem. E eu acredito que ninguém vai saber. Eu acredito que Jesus vai nos revelar tempos, estações, mas não a data, porque ele disse que nem ele mesmo sabe, somente cabe ao Pai. Amém? E eu acredito com tudo que está acontecendo, com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, eu acredito que nós estamos numa era, sim, apocalíptica, ok? Com tudo que tem acontecido. Eu acredito que essa semana que vem nós vamos abrir as inscrições para o Apocalipse 2, tá? E eu vou falar muita coisa interessante para vocês. Se você gostou do Apocalipse 1, se a sua mente abriu, eu quero que Jesus te dê maturidade para entrar aí em Apocalipse 2, que eu vou trazer algo que eu estou orando já para o Senhor preparar o coração de vocês. Amém? Mas sobre data, ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo Jesus, eu acredito que saiba, porque somente isso aí cabe ao Pai.
ok? Agora, queridos, independente se Jesus vem o ano que vem, daqui 10, daqui 15, o que é importante? Você se manter posicionado para, independente do dia que ele vier, você está pronto. Então o mais importante é isso. Então não se acomode a uma palavra, Jesus vem daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, ninguém sabe. Mas talvez você morre antes disso. Talvez a tua senha toca. E aí? Você está esperando a vinda de Cristo para se posicionar, mas você não sabe se Jesus te leva amanhã. O que é importante? Você se manter no centro da vontade de Deus, posicionado e olhando para o Evangelho como uma porta estreita e não uma porta larga. Porque se você viver um Evangelho como uma porta larga, talvez a senha toca e você não vai, você vai ficar. Você vai ficar. Amém? Pegaram a visão? Glória a Jesus. Viva cada dia como se o arrebatamento fosse na madrugada. Eu falo, Jesus, se acontecer um arrebatamento, leva a gente quando nós estiver orando. Leva a gente quando nós estiver orando. Aleluia. Mantenha o óleo da lamparina cheio. Mantenha a labareda da lamparina fumegando, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler agora do 3 ao 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não se deixe enganar pelo que dizem, do 3 ao 5. Pois esse dia não virá até que surja uma rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele será exaltado e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo o objeto de culto, até que se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Então Paulo já havia advertido os tessalônicos quando ele estava com os tessalônicos, tá? Então antes da vinda de Jesus, o homem da iniquidade será revelado, ele se oporá a Deus e se assentará no templo como se fosse Deus, buscando adoração. Então o anticristo vem antes do arrebatamento. Eu acredito, que o anticristo vem antes ou da vinda do Senhor. Pode ser que o arrebatamento aconteça antes, venha o anticristo, e a volta de Cristo, mesmo nos céus e tudo, venha depois do anticristo, ok? Então, o arrebatamento pode acontecer antes da vinda do anticristo, tá? Ou durante o anticristo aqui. Então, quando o anticristo vier, vai haver 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de caos, ok? Certo? Então aqui Paulo está advertindo, olha, quando eu estive aí, eu falei para vocês, fala aqui no chat para mim, quem que vocês acreditam que pode ser, eu falei isso no Apocalipse 1, existe pessoas que são candidatos a serem o anticristo, quem você acredita que possa ser o anticristo? Amém? Glória a Deus. Agora, gente, nós temos que ficar de olho quem vai ser o sucessor desse Papa. Existem profecias, tá, que dizem que o próximo Papa é o 8º rei, ele que vem, ele é uma das bestas, né? Ele faz parte, tá? O genro do Trump, Ali Khamenei. Então, glória a Deus. Tem gente que acha que o anticristo vem da Arábia, então a gente tem que ficar de olho. Eu vou falar isso para vocês lá em Apocalipse 2, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Então, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar atento. Olha, vocês viram, teve um terremoto agora de 7,5 no Chile. E eles estavam em alerta de tsunami. Então, vocês vão ver que agora, mais que nunca, vai ter muita catástrofe, ou seja, a terra se abrindo, muita coisa estranha, tá? Então vocês ficam de olho nos sinais, nos tempos, em tudo, ok? Então a gente tem que ficar de olho, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós precisamos o quê? Ficar na posição. E qual que é a posição? Se Jesus viesse hoje, se o arrebatamento viesse agora, eu tô pronto? Amém? Eu acredito que o Papa é o falso profeta. Eu também acredito. O Papa pode ser o falso profeta. Eu acredito. Ok? Vamos ler agora, tá? Do verso 6 ao verso 8.
Eu estou em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos lá. E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em secreto, até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, como poder, sinais e falsas maravilhas. Olha só. Então, queridos, Paulo está falando aqui que essa pessoa, o anticristo, ele já age. Então, o que é o espírito do anticristo? Tudo aquilo que se opõe a Cristo. Então, todo tipo de organização que se opõe a Cristo já é o espírito do anticristo se movimentando desde aquela época, há 2000 anos atrás. Então toda seita luciferiana, satânica, que se opõe a Cristo já é anticristo. Então tudo aquilo que se opõe a Cristo já é uma organização preparando a vinda, preparando o levante do anticristo na terra, ok? Então o espírito do anticristo ele já age, mas está temporariamente impedido. Por quê? A hora que ele vir, Deus vai tirar a mão, e aí ele vai governar, ele vai manipular, ele vai trazer sinais, ele vai trazer maravilhas, e as pessoas vão começar a adorar. Ele vai destruir todo tipo de culto, ele vai destruir todo tipo de adoração a Deus, ok? E quando ele for revelado, depois de um tempo, o Senhor vai destruir ele com o sopro da sua boca, com o esplendor da sua vinda, ok? Glória a Jesus. A justiça de Deus, ela não falha. Então eu quero que você saiba que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele já sabia do começo, do meio e do fim. Ele sabia que teria que enviar o seu filho para trazer uma nova era, a era da graça, amém? Porque o povo não ia conseguir na lei mosaica, e Deus já sabia de toda a rebelião que aconteceria, e Deus sabia de tudo que aconteceria no livro de Apocalipse. Então, queridos, o que Deus quer de nós para um tempo como este? Que a gente anuncie o evangelho, que a gente pregue as boas novas, e o nosso trabalho não é outra coisa a não ser anunciar as boas novas. Então, queridos, Deus nos dá poder, nos dá autoridade, mas o êxtase, o néctar disso daqui é Jesus sendo revelado do começo ao fim. Você abre em Gênesis, Jesus está sendo revelado. Você abre em Êxodo, Jesus está sendo revelado. Você vai em Malaquias, em Mateus, Jesus está sendo revelado sempre. No Novo Testamento, Jesus aparece, mas se você olhar, Jesus está sempre sendo revelado. Então você quer fluir na água do Espírito, você precisa pregar sobre Cristo, sobre o Evangelho. Porque a salvação vem quando uma pessoa entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, e através do ato de aceitar Jesus, se arrepender do pecado, renunciar ao pecado e viver em transformação, aí essa pessoa toma posse da salvação. Então, queridos, é lindo o mover, o poder, a unção, é maravilhoso, mas isso são sinais que acompanham aqueles que seguem Jesus. Isso faz parte do combo, mas não é o néctar. O néctar é Cristo, Jesus sendo revelado em tudo. E tudo que acontece, todo poder, toda unção, toda revelação, é através de Cristo. João Batista vai dizer assim: eu batizo vocês com água para arrependimento. É um ato poderoso em nome de Jesus. Hoje a gente faz isso em nome de Jesus. Mas ali, João Batista batizou com água para remissão dos pecados, tá? Aí João Batista vai dizer: mas vem aquele que é superior a mim, qual não sou digno de amarrar as sandálias. Esse os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, queridos, tudo é por ele, para ele. Amém? Vocês, quando estiver no seu devocional, em um momento do devocional, você vai falar: Espírito Santo, me revela quem é Jesus.
me revela o poder do nome de Jesus, me revela a pessoa de Cristo, me revela o Filho de Deus, me revela a essência do Cordeiro. Amém? E eu quero que você, quando estiver orando com Jesus, fale quem Ele é, aquilo que você já conhece. Quando eu estou orando a Jesus, eu falo: Jesus, Filho de Deus, o Verbo vivo, aquele que é e sempre será, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vem em Apocalipse com os pés como bronze polido, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Você precisa manifestar quem Jesus é. E quando você fala as características a qual a palavra de Deus já apresenta ao Jesus, o Yahvé ou o Espírito Santo, você chama a glória de Deus, você chama a manifestação da presença. Porque você está falando: eu estou orando a esse Jesus, esse da Bíblia, esse que é o Filho do Yahvé, do Adonai, do El Shaddai, do grande eu sou. Alamakanda da soa gadera, hashale babassa, rubekanda lamachaya. O leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o príncipe da paz. Chame ele. Jesus, Yeshua, o Filho de Deus. Você pode sentir a unção nos seus ossos? Eu, quando começo a falar de Jesus, começo a falar das características de Jesus, a glória de Deus se manifesta. Amém? Vocês conseguem degustar da presença, ok? Eu quero que vocês entendam isso. Então, vai chegar o tempo, tá? Que Jesus vai destruir, certo? O anticristo. Ele vai governar, mas ele vai ser destruído, ok? Vamos agora do 9 ao 12. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poderes, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Vai enganar quem? Os que estão caminhando para a destruição. O povo que já não quer saber de Deus, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. O que vai acontecer? Essas pessoas que caminham para a destruição é o povo que não quer saber de se posicionar, não quer saber de Jesus, até escutou falar de Jesus. O coração deles vai endurecer mais ainda por causa da sua rebeldia, por causa de não aceitar a verdade, ok? E eles vão acreditar na mentira do anticristo. Queridos, agora imagina. Hoje o ser humano, ele é muito propenso a idolatrar qualquer coisa. Vocês, eu acredito que não, porque vocês caminham em jejum, caminham em discernimento espiritual. Mas você pode ver que até o próprio cristão da igreja, ele idolatra o pastor, ele idolatra a placa da igreja. Porque ele não consegue, quando a pessoa não constrói um relacionamento genuíno com Deus, ele tende a idolatrar coisas. Agora imagina, vem uma pessoa com muito poder sobre toda a humanidade, faz sinais, faz maravilhas. Aí a pessoa que já se rebelou, já não quer viver com Deus, ela vai acatar isso como uma verdade. E ela vai adorar isso. E ela vai se perder por falta de discernimento espiritual. Consegue entender isso? Aleluia? Então o iníquo ele virá, tá? O iníquo virá com poder satânico, tá? O iníquo é o que? O anticristo. Vai vir com sinais falsos, mentirosos. Eles vão enganar aqueles que rejeitam a verdade. E você vê que tem gente que você prega, você fala, a pessoa ela prefere ficar no mundo, ela ama o mundo, ela fala, não, eu não vou buscar Deus agora, vai chegar um tempo que eu vou buscar Deus. Queridos, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Eu vou ensinar vocês aqui. Você talvez tenha um parente, alguém que você ama, um filho, o esposo ou a esposa. Você vai orar assim, Senhor, quebra a fortaleza que o diabo construiu em volta da vida dessa pessoa. Quebra toda a ideologia, quebra todo o sofisma da mente. Você precisa jejuar, você
Você precisa sacrificar algo, e não tem nada mais valioso que sacrificar tempo de oração e de jejum pela vida de alguém, porque se essas muralhas não cair, você pode pregar, você pode falar, você pode mandar pregação. Uma que o diabo não deixa a pessoa assistir a pregação, outra que o diabo não deixa a palavra de Deus penetrar no espírito, porque existe um muro que o diabo construiu em volta. Então você tem que agir com sabedoria, oração estratégica, oração de guerra, quebra a fortaleza, jejua por essa vida. Você precisa pagar preço para ter resposta de oração, porque você pode falar, a pessoa não entende, porque ela está surda espiritualmente, ela está cega. E você tem que começar a derrubar toda a fortaleza que o diabo construiu, toda sofisma, toda mentira. Amém? Deus permitirá que eles creiam na mentira. Por que Deus vai permitir que esse povo creia na mentira de Satanás, do anticristo? Porque eles desprezaram a salvação. Muitos aqui talvez vão estar em apostasia. Apostasia é uma pessoa que já confessou a fé em Cristo Jesus e abandonou. Ou muitas vezes em blasfêmia, pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo se aparta dela, não consegue mais buscar Jesus, ela não consegue mais assistir uma live, ela não consegue mais assistir uma pregação, ela entra numa cegueira tão grande, ela se apostata. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Então o espírito do anticristo vai agir com muita mentira, com muitos sinais, e os que rejeitam a verdade, aqueles que andam em rebeldia, vão ter uma brecha muito grande para ser manipulados. Amém? Para ser manipulados. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram o que aconteceu na Europa? A Europa ficou uma boa quantidade de tempo sem luz total. Aquilo ali é um ensaio. Você viu que os mercados acabou tudo, o povo saiu louco comprando tudo. Eles estão fazendo um ensaio para ver o que vai acontecer, como vai ser. A hora que vir não vai durar só horas, vai durar muito tempo. Aquilo ali é só um ensaio, eu creio de todo o meu coração. Aquilo ali já começou a acontecer no Chile. O Chile, teve cidades no Chile que ficou blackout total. Então eu quero que vocês já comecem a se posicionar. Vocês têm que ter o mínimo dentro de casa para não precisar sair louco em mercado atrás das coisas. Se isso acontecer aqui no Brasil hoje, você tem comida na tua casa para aguentar um mês? Você tem lanterna? Você tem? Tem um filme na Netflix que chama Internauta. Foi feito lá pela Argentina. Um filme não, uma série. Assista. Dá um blackout total. E tudo que é regido a eletropulso magnético não funciona. Celular não funciona. Ok? Então, queridos, em maio eu vou fazer o Apocalipse 2, tá? Não lancei ainda. Na hora que eu lançar, vocês vão ver nos meus stories. Ok? Vamos do 13 ao 15. Tá? Vamos do verso 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Irmãos amados pelo Senhor, somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros e a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos pela fé e na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhe anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente ou seja por carta. Amém? Então, Paulo está trazendo aqui algo muito poderoso. Paulo declara que esse povo que foi evangelizado, os discípulos de Jesus, eles vão anunciar a salvação ao povo de Israel, mas Deus vai levantar os apóstolos que vão aos gentios, como Timóteo, como Paulo, como muitos, Silas. Esses apóstolos vão para a Ásia, esses apóstolos vão para outras regiões, levar o evangelho. E Paulo está falando assim, olha, bem-aventurado vocês são, a salvação está chegando para vocês primeiro, ok? Bem-aventurado
são vocês. Porque a salvação está chegando para vocês. Permaneçam firmes e guardem aquilo que eu ensinei vocês. E eu acredito que a doutrina que Paulo ensinou eles era jejuar, era orar, era sair do pecado, sair da imoralidade sexual. Queridos, não é só aceitar Jesus. Existe um processo muito intenso e muito profundo. E tem gente que está achando que é só aceitar Jesus e está tudo certo. Não, eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador. Fala para mim você. Qual foi o tempo do seu processo de libertação, de lutar contra o pecado? Foi difícil ou não foi? E você teve que se apegar de todo o coração, com toda a força da sua alma. Sim ou não? Você teve que se apegar com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração, para ser liberto, para ser curado. E às vezes você ainda está no processo. Você fala, apóstolo, eu sou curado, mas de vez em quando o diabo consegue me levar para alguns cativeiros e eu estou saindo. Queridos, o processo de libertação, ele é profundo. E tem gente que aceita Jesus ontem e acha que já está tudo bem. É um processo. Você precisa se conhecer, você precisa entregar sua alma completamente para Jesus, falar, Jesus me cura, me transforma, me liberta. Então nós precisamos nos apegar o quê? Então vamos lá, você ganhou alguém para Jesus, a pessoa aceitou Jesus, você vai ensinar a pessoa o que é pecado, o que não é pecado. A pessoa vai começar a caminhar em Cristo, mas ela precisa ser alimentada no Espírito, para que a sua alma venha morrer para a carne, para que os desejos da sua alma venham morrer para o mundo. E isso, querido, tem que ter todo o quê? Uma força de vontade inabalável, ao ponto de falar, eu vou porque vou, eu não vou cair nisso, eu não vou cair naquilo. Tem que ter uma força de vontade inabalável. Uma força assim que você consegue ir sozinho. Ou você tem que ter pessoas acompanhando você, pessoas incentivando você. Mas se você tiver fome do Espírito Santo, se submeter a Ele, o Espírito Santo vai ser o seu discipulador. A minha libertação não foi discipulada por nenhum pastor, foi discipulada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falava, deixa disso, deixa daquilo, mas eu também me alimentava de Deus. Eu lia a palavra, eu escutava a pregação, eu jejuava, eu me santificava, eu renunciava às coisas que o Espírito Santo me pedia. E uma das coisas, queridos, é as distrações. Tem distração que não é pecado, mas a partir do momento que ela toma a maior parte do teu tempo, ela se torna pecado, porque você está colocando isso como primícia na frente de Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso? Então nós precisamos andar em santidade, tá? Então nós precisamos colocar tudo na balança, tudo na nossa vida. Isso aqui é novo, chegou na minha vida, isso aqui está exaltando o reino de Deus, não, isso aqui está me tirando, está me afastando, saio disso aqui. Então toma muito cuidado, porque tem bênção que chega na sua vida, você acha que é bênção, mas você, por não ter sabedoria, acaba aquilo ali tornando maldição, você dando mais prioridade àquilo. Então você tem que falar, Senhor, eu quero as bênçãos, mas no tempo certo, quando eu saiba recebê-las. Às vezes você quer muito algo, um filho, e aí esse filho chega na sua vida, olha só, e aí você tira o lugar de Deus, você começa a amar mais o seu filho. Então nós precisamos tomar muito cuidado, coloca tudo na balança, fala, Senhor, coloca o meu coração na tua balança, veja onde eu preciso mudar, veja onde o Senhor precisa firmar a minha identidade. Não negocie a sua posição no reino de Deus por nada, por nenhuma bênção, por nenhum prato. Abraão não renunciou. Ele podia ter falado, não, Deus, eu não vou sacrificar meu filho, eu esperei 25 anos por ele. Mas Abraão confiava em Deus. Abraão, queridos, não tinha certeza se Deus ia ressuscitar o filho dele. Ele não sabia, mas ele cria de todo o coração na bondade de Deus. Ele cria... Você sabe por que Abraão confiava em Deus? Porque ele andava com Deus. E quando você constrói uma história com Deus, ainda que o diabo fale contra Deus, não tem como você acreditar em Satanás, porque você olha e fala, não, Deus falou isso, aconteceu, Deus falou que abrir a porta, aconteceu. Mas uma pessoa imatura, na primeira tentativa de Satanás minar o coração de uma pessoa contra Deus, acredita, porque não tem vivência com Deus, não tem experiência com Deus. Aí acredita em qualquer mentira de Satanás. Aí, ó, Deus não te ama, olha o que ele está deixando acontecer na sua vida.
E aí, você sabe o que é a resposta que você tem que dar para Deus quando o diabo fala isso? Diabo, arreda o pé, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não esteja vivendo aquilo que Deus me prometeu, eu creio naquele que me criou, eu creio naquele que me tirou do abismo, e essa é a resposta que Deus quer de você. Satanás, você está falando tudo isso para mim, ok, realmente não está acontecendo ainda, mas vai começar a acontecer, e é o seu fim que é trágico, não é o meu. Eu tenho promessa, você tem somente um fim trágico. Exatamente isso que você tem que dizer para Satanás. Agora, uma pessoa que caminhou com Deus, ainda que a circunstância fale contra Deus, porque muitas vezes o diabo vai falar, tá vendo, essa porta fechou? Cadê esse Deus que você está servindo? Lá quando você estava comigo, eu te dava mais luxo, eu te dava o financeiro, eu te dava isso, O diabo fala ou não fala, gente? Olha aí, é por isso aí que você me trocou? Será que aquela sua vida não era melhor? E a resposta que Deus quer é essa aqui. Ainda que a figueira não floresça, Satanás, eu não arredo o pé, eu não saio do meu posicionamento. Deus está me tratando, eu estou no deserto, está saindo óleo de mim. Eu estou aqui, passando por tudo isso, mas eu fiz um plantio ruim lá atrás, e eu tenho que passar por tudo isso sim, porque se eu tivesse plantado semente boa, eu estava colhendo bênção. Mas isso aqui é os boletos espirituais, só que boleto um dia é pago. Um dia esses boletos terminam e eu vou começar a ter uma colheita próspera, porque eu já comecei a lançar semente boa. Elas vão frutificar e elas vão dar muito fruto. Mas tem gente que se posiciona, aí não se consolida em Deus, porque busca Deus aqui, busca Deus ali, diz que está na presença. Aí o diabo vem e fala no ouvido, a pessoa acredita. A pessoa fala, minha vida era melhor lá no mundo, parece que lá eu era mais feliz. Não, é porque você ainda não viveu com Deus, você ainda não o conhece, você ainda não entregou o coração para Ele totalmente, amém? E eu vou falar uma coisa para você, geralmente a pessoa se posiciona, ela vai começar a pagar boletos espirituais. E o que é o boleto? Lá você estava no secular, numa vida mundana, você estava com Satanás, lá você mentia, você roubava, você prostituía, você lançou semente ruim. Vai ter colheita, vai ter resposta, vai vir uma resposta. Mas esses boletos acabam. E conforme for a sua vida radical, você se entregar de todo o coração ao Senhor, você se posicionar na presença de Deus, isso vai acabar. E isso acaba. E aí você vai começar a colher da semente boa. Porque quem começa a plantar semente boa, começa a colher. Queridos, a semente, ela é opcional, a colheita é obrigatória. Ah, você quer colher agora, aceitei Jesus, eu quero colher bênção. Mas você plantou muita semente de maldição, e muita coisa vai vir com resultado ruim na sua vida, e você vai ter que colher esse fruto ruim e amargo, e vai ter que quitar essa dívida com Deus. Infelizmente é assim. A não ser que Deus cancele a sentença, aí é outra história. Mas na maioria das vezes, é a lei da semeadura. E você precisa entender isso, ok? Eu quero que você entenda isso hoje. Então, é normal a gente se posicionar e as coisas começar a sacudir. A gente tem perseguições em vários níveis. A gente tem afronta, a gente tem perseguição, ataque de Satanás em vários níveis. É um ataque quando você aceita Jesus genuinamente. É outro quando você começa a abandonar o pecado. Aí ele fala assim, agora eu perdi ele, agora eu perdi ela. Agora eu não consigo mais entrar na casa. Ele renunciou à porta que eu entrava. Aí o diabo vai tentar usar pessoas para te atacar, porque ele já não consegue entrar na sua casa, mas ele consegue entrar na vida de pessoas que convivem com você. E eu quero que você fique esperto com isso. Mas quando as pessoas que estão à sua volta já entendeu que você está posicionado e que você não fica mais mordendo isca, e o diabo sabe, eu não consigo mais usar as pessoas que estão à volta, então o que eu vou usar? Eu vou usar agora uma circunstância, uma seta na mente, eu vou usar alguma coisa, vou usar uma circunstância, vou usar uma porta fechada, vou usar alguma coisa. E às vezes o diabo consegue tocar em áreas da vida da gente, porque ainda existe uma brecha ou outra que não foi remida no sangue do Cordeiro, que você não se posicionou. Mas eu quero que você entenda, geralmente quando nós nos posicionamos, em vez das coisas melhorar, elas vão piorar. Porque Deus começa a trazer alinhamento. É simples assim. Você começa a buscar Jesus em um lugar que ninguém está buscando Jesus.
genuinamente, essas outras pessoas são seus irmãos em Cristo. Eu não estou falando de Satanás, eu não estou falando de demônio, eu não estou falando de bruxo, eu não estou falando de feiticeiro, eu estou falando de irmão em Cristo. Comece a se incomodar porque você está buscando Jesus, porque o diabo começa a usar pessoas que estão à sua volta, na monedão, para incomodar, para se incomodar com você, porque você saiu da zona de conforto. E aí o diabo começa a usar peixe para fisgar peixe, ou seja, irmãos em Cristo. Mas por que ele consegue usar os irmãos? Porque esses irmãos não estão posicionados, estão cheios de brecha aberta na vida. Diz que vão na igreja, diz que estão lá, diz que estão em Cristo, mas fofoca, mente, fornica, fica todo o tempo distraindo, dá mais atenção para série, para filme, Netflix, rede social do que para Jesus. Aí, de repente, um irmão, alguém na igreja começou a buscar, começou a jejuar, isso começa a incomodar até um pastor que não está posicionado, até uma pastora que não está posicionada. Aí o diabo vai lá na cabeça do pastor, olha lá, o fulano quer ser mais, quer roubar suas ovelhas, quer ser mais que você, olha lá, olha lá. E aí o espírito de Jezebel entra às vezes direto na mente do pastor, da pastora. Mas por quê? Está confrontando a falta de busca, a falta de oração, a falta de jejum, a falta de mergulho no espírito. E é assim que acontece, amém? E eu preciso que vocês entendam isso. Queridos, eu já contei essa história para vocês e eu conto de novo. Quando nós temos uma empresa, lá tem 9 funcionários. Todos é acomodado, só faz o que precisa fazer, ok? Chega atrasado. Aí vem um funcionário que ele trabalha na excelência. Ele chega mais cedo, ele se precisar ele fica depois. Ele sempre pergunta, precisa fazer mais alguma coisa. Ele faz tudo com excelência, tudo com carinho, aí ele começa a ter destaque. Os outros 9, que também é funcionário da empresa, ou seja, também seu irmão em Cristo, começa a ficar incomodado, porque esse que está em destaque começa a chamar atenção. E o dono da empresa começa a promover esse. E aqueles 9 que estavam ali há 3, 4 anos, não houve nenhuma promoção na vida deles, mas o dono da empresa é Jesus, o dono da empresa é o Espírito Santo, o dono da empresa é Deus Todo-Poderoso. Aí aquele que chegou ontem, mas está com excelência, está com temor, ora, jejua, prega, ele começa a se destacar. E o dono da empresa, que é Deus, começa a dar dons, começa a promover, começa a colocar unção nessa pessoa. E aí todo mundo que está ali incomodado, todo mundo que está ali acomodado, até o gerente da empresa, e o gerente da empresa é o pastor, é o apóstolo, é o profeta, que está comandando esses funcionários. Mas o dono da empresa é Jesus. O dono da empresa é o Espírito Santo. O dono da empresa é Jeová Deus. Até o gerente fica incomodado, porque esse funcionário tem tanto destaque, que aí agora, o dono da empresa fala assim, nossa, era melhor esse funcionário como gerente, como anjo da igreja, esse daqui ia fazer o povo orar, esse daqui ia fazer o povo jejuar, porque esse daqui que eu coloquei como gerente, só quer comer, só quer dormir, não quer mais cuidar das ovelhas. Jesus está falando aqui. Queridos, nós precisamos entender, Deus colocou você com a mão no arado. Não seja preguiçoso. Não seja uma autoridade espiritual acomodada. Deus mandou você cuidar de um povo. Você tem que orar por esse povo. Você tem que jejuar por esse povo. Você tem que ensinar esse povo. Você tem que pregar para esse povo. Eu não estou falando que você tem que ficar lambendo cada um toda hora, porque não dá tempo, queridos. O povo tem que deixar de ser almático. Tem que sair desse lugar de rejeição, de vitimismo, de humilhação. E tem que crescer. Mas o pastor genuíno, ele tem que dar alimento. Ele tem que se posicionar em oração. Porque se ele ora, todo mundo ora. Se ele jejua, todo mundo jejua. Quantos de vocês começaram a jejuar? Porque vê que nós, a cultura da Global Fire, é uma cultura de jejum. É uma cultura de oração. É uma cultura, queridos, que clama pelo Espírito Santo. Ei, nós não estamos pregando para você usar saia, terno, cabelo lá na bunda. Nós estamos falando, vai jejuar, vai orar, se submeta à presença do Espírito Santo, sai do pecado. Vai ser cheio de Deus aqui conosco, ou lá no seu ministério, ou lá onde você congrega. A nossa visão é de reino. Você não é obrigado a fazer parte da Global Fire, mas se você se alimenta aqui nessa mesa, você precisa começar a buscar Jesus de todo o coração. E é a única coisa que eu quero pedir para vocês. E quem não aguenta tem que pedir para sair. Tem que pedir para sair.
Porque aqui nós vivemos um aceleramento. Aquilo que não acontece em 20 anos, acontece em 3 meses na sua vida. Mas você tem que se posicionar. Você tem que mergulhar na água do Espírito. E por que a Global Fire, você fala assim, nossa, eu comecei a assistir vocês, apóstolo, eu comecei a ver, eu comecei a orar, tive uma ruptura que eu não tive em 30, em 20 anos. Porque você pela primeira vez entendeu que se não for tomado pela força, se você não posicionar, se você não se levantar, as coisas não vão acontecer. O pastor, ele pode começar a te alimentar quando você é um bebezinho espiritual, mas vai chegar uma hora que você tem que começar a comer o seu próprio alimento sólido e a preparar o seu próprio alimento, em busca atrás do seu próprio alimento. O pastor, ele ajuda você com leite, com papinha, mas chega o tempo que a papinha acaba e aí já começa uma introdução alimentar sólida. E existe o tempo que o bebê espiritual, ou seja, o neófito, ele já começa com as suas próprias mãos se alimentar sozinho. E esse alimento, querido, é na oração, é no jejum, é na consagração, é assistindo conteúdo que edifica, pregações, aleluia. Vocês estão aqui na madrugada porque vocês não são neófito, porque neófito não acorda de madrugada. Vocês oram na madrugada, vocês não são neófitos, vocês acordaram, estão com sede, estão com fome da presença do Espírito Santo. Vamos aqui agora, do 16, vamos aqui agora, amém? Do 15, tá? Ao 17. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, sejam pessoalmente ou por carta. Agora no 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu o eterno conforto e maravilha e esperança, os anime e os fortaleça em tudo, de bom que vocês fizeram e disseram. Então aqui Paulo se despede deles, ok? Declarando que o Espírito Santo venha consolar. E eu quero hoje que você entenda, o reino de Deus é como um time de futebol ou uma empresa. E lá você é um artilheiro que tem que marcar gol para Jesus. Ou você é como um funcionário de excelência que faz essa empresa alavancar, que faz esse reino alavancar, que faz essa empresa crescer. E quem está dentro da empresa ou no time de futebol, que estiver na zona de conforto, não estiver com o seu físico em dia, vai ficar com ciúme e com inveja de você. Porque você saiu da zona de conforto e você quer entregar o seu melhor para Deus. Não seja, queridos, apenas uma pessoa que está ali marcando, ou seja, preenchendo um time de futebol. Seja aquele que está marcando gol todos os dias para Cristo. Amém? É exatamente isso que o Senhor quer de nós. Como eu posso impactar o reino de Deus hoje? Jesus, eu estou saindo de casa. Me usa para pregar, me usa para profetizar, me usa para ganhar uma alma. Mas tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia. Então você não representa o reino de Deus. Você tem vergonha do reino de Deus? Jesus vai ter vergonha de você. E se você tem vergonha de Jesus, começa a pedir perdão. Você tem vergonha de falar que é cristão porque você tem medo de ser perseguido ou das pessoas te zoar. Você tem vergonha de Cristo? Cristo vai ter vergonha de você também nas cortes celestiais. Amém? Então, queridos, o nosso diferencial, é o nosso posicionamento. A nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. E a nossa pregação, ela começa no nosso estilo de vida. A nossa pregação, ela começa no nosso estilo de vida. Amém? A nossa pregação começa quando nós temos um estilo de vida kadosh. E o que é kadosh? Separado. Você é uma pessoa separada? E você sabe o que é uma pessoa separada? Ela analisa todos os lugares que vai. Ela analisa o que ela assiste. Não, isso aqui não é bom pra mim, não. Vou desligar. Meu Deus. Kadosh é uma pessoa que fala, essa pessoa aqui é opressa demais, só reclama, murmura, eu não vou me sentar mais com essa pessoa, não.
Eu estou só falando de Jesus, a pessoa só contando lamentação, murmuração, falando mal das pessoas. Kadosh é uma pessoa que se separa da opressão, se separa daquela nuvem negra, se separa de toda pedra de tropeço. Kadosh, uma pessoa que anda separada, uma pessoa que anda remida no sangue poderoso do Cordeiro. Lemakada sabachá, arabagaseleganda lamanagachaya, erekandaregastugeleporoforabacast. Kadosh. E o Kadosh é o resultado da santidade que vai haver em você. Não adianta você só ter um relacionamento com Deus, mas você se suja na lama, sentando com uma... Não, você tem relacionamento com Deus, mas aí chega de tarde, vem aquela sua vizinha, fala mal lá de fulano, beltrano, e você senta e fala junto. Então, você se santificou na oração, mas de tarde você sujou o vestido da noiva, ou seja, a sua veste celestial de lama. Não, queridos, Kadosh nos comportamentos, nas decisões, e nós temos que ter o que? O cheiro de separação, o cheiro dele em nós. A lamparina tem que estar cheia de óleo e o fogo tem que estar fumegando. Amém? Eu já falei para você, o diabo, o demônio, ele não tem medo da unção que você recebeu de transferência. O diabo tem medo de santidade. O diabo tem medo de santidade. O diabo tem medo de conduta. O diabo tem medo de uma pessoa que tem um estilo de vida igual ao de Jó. Ele sacrificava por ele ainda pelos filhos. O diabo tem medo, queridos, de santidade. Santidade é uma pessoa que tem ali uma oportunidade de fazer uma coisa errada, mas ela faz o certo. Ela tem a oportunidade de falar mal de alguém, mas ela não entra naquilo. E ela ainda exorta quem está falando. Santidade, queridos, é relacionamento com Deus. Santidade é uma vida que é submetida ao doce e amoroso do Espírito Santo. O cheiro da santidade vai provocar em você a unção mais pura e mais genuína. Porque a santidade é o que faz uma unção avassaladora fixar nos teus ossos, fixar em você. A nuvem vai andar sobre você. Santidade. Santidade. Arrependimento. Ok? E salvação. Primeiro vem a salvação. Depois vem o arrependimento. E depois vem o quê? A santidade. E os sinais acompanham aqueles que estão debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção. Vocês precisam tomar posse dessa unção todos os dias. Eu dei uma chave para vocês ontem, eu vou voltar a falar. Espírito Santo, me ensina a fazer o que agrada o Pai Celestial. Me ensina a caminhar em cima dos mesmos passos do Cordeiro de Jesus. Me ensina a te agradar, Espírito Santo. Me ensina a ser um embaixador da tua presença. É sobre isso. Então, chame o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo antes de dormir. Pergunte ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é um amigo. Se ele estiver conectado com você, vocês vão viver experiências tremendas, experiências avassaladoras. O Espírito Santo revela onde está algo que você não acha. O Espírito Santo, ele revela tudo. Amém? Você precisa aprender. Você precisa aprender, não só escutar a voz do Espírito Santo, mas aprender a discernir. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos nos preparando para a conferência. Então, eu nunca gosto de pregar algo que eu já preguei. E essa conferência ela é muito especial. Então, eu falo assim, Espírito Santo, me leva nos rios de conhecimento e de revelação e de sabedoria do trono de Deus. Ministra o meu espírito enquanto eu estou dormindo. Me dê uma unção nova para essa pregação que eu quero trazer para esse povo, ou para aquela. Espírito Santo, me leva nos rios que flui toda a revelação desse conteúdo, e ministra o meu espírito enquanto eu durmo. Traz para mim, na minha mente consciente, aquilo que já está no meu espírito. Eu quero trazer um novo nível de conhecimento, um novo nível de sabedoria. Eu quero trazer chaves. Espírito Santo, eu me torno vulnerável a ser ministrada.
por você, para trazer alimento, um pão fresco, um alimento saudável ao meu povo. É assim que eu oro todas nos meus devocionais. Espírito Santo, me leva na biblioteca do céu, me faz ler os livros de conhecimento, os livros do mover, os livros para me entender as chaves, os livros. Espírito Santo, me leva lá nas cortes celestiais. Exatamente sobre isso. Você precisa ministrar, você precisa declarar essas coisas, você precisa começar a interagir com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou saindo de casa agora. Fala comigo, me livra de todo mal. Abre os meus olhos, meus ouvidos espirituais. Fala comigo no discernimento. Espírito Santo, seu lindo, seu cheiroso. Ontem nós vivemos uma experiência. Estava eu, o Gustavo e o apóstolo. E nós estávamos ali no centro. E a gente saiu para ir no supermercado. E a gente levou o filtro de casa para arrumar. E aí eu vi o apóstolo falando que a gente ia levar o filtro para arrumar. E aí a gente saiu do supermercado. E eu achei que ele tinha colocado no GPS a localização para deixar o filtro. E, gente, quando eu estou andando na rua, eu não sabia onde era o lugar do filtro, porque quem tinha ido lá era o apóstolo e o Gustavo, né? Eles que sabiam onde era o lugar do filtro. E quando eu estou exatamente a uns 10 passos da loja do filtro, eu virei e falei, amor, a gente está indo lá no filtro? Ele falou, meu Deus, a gente não está indo lá no filtro. Mas, meu Deus, a gente está aqui. Para aqui. Estaciona aqui, que eu estava dirigindo. Estaciona aqui, a gente está no lugar do filtro. E aí, na hora, a apóstolo não sabia onde era o lugar do filtro. Eu falei, é o Espírito Santo? É o lindo? Obrigada, Espírito Santo, cheiroso, maravilhoso. Então, o Espírito Santo, ele se preocupa até com o filtro que você tem que levar para arrumar. E ele te dá exatamente o comando aonde é. O apóstolo tinha colocado o endereço de uma loja natural, que eu queria lá comprar os produtos naturais. E ele tinha esquecido de ir na loja do filtro. E como eu falo exatamente sobre o filtro, isso não foi eu falando, mas foi o Espírito Santo cutucando meu espírito. O filtro. Eu sou péssima em localização. Horrível em localização. Eu sou péssima. Péssima mesmo, queridos. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele conhece todas as ruas, todos os endereços. Então, é nesse nível que você tem que andar com o Espírito Santo. Eu falei assim, Gustavo, você viu, não tem nada a ver com a coincidência. É o cheiroso. E na hora eu falei assim, Espírito Santo, você se preocupa com o filtro da minha casa. Que mimo, que detalhe. Eu falei, Espírito Santo, lindo, te amo, obrigada. Exatamente assim que eu quero que você caminhe com o Espírito Santo. Ele fala, ele te mostra, ele te avisa. Deus não é um Deus de coincidência, mas de deucidência. Ele provoca as coisas, ele é totalmente intencional conosco. E aí todo mundo ficou impactado. Meu Deus, a apóstola não veio aqui. Como que ela sabia? Como que ela fala do filtro bem agora? O Espírito Santo. Ele é o meu melhor amigo. Ele me conta todas as coisas. Amém? Então o seu discernimento, ele vai estar totalmente mais aguçado quando você tem uma comunicação clara com o Espírito Santo. Apóstola, como eu faço para ter uma comunicação clara com o Espírito Santo? Imagina que o seu espírito é um jarro de água. Quanto mais a água estiver cristalina, mais o Espírito Santo fala com nitidez dentro de você. E para a água ficar cristalina, você não pode contaminar ela. Uma fofoca, uma gota negra ali dentro já muda a cor e a essência. Já traz o quê? Já você não consegue escutar o Espírito Santo. Enquanto a água está cristalina, você escuta o Espírito Santo de um jeito. A água começa a perder a sua essência, a sua pureza. Então, queridos, quanto mais edificados, quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais conduta de santidade, mais vulnerável e mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu todos os dias, quando eu estou orando no meu devocional, eu falo, Espírito Santo, eu submeto os meus ouvidos naturais e espirituais a Ti.
Fala comigo com clareza. Espírito Santo, eu submeto os meus olhos espirituais e naturais a Ti. Tira todo o embaçamento. Eu submeto as minhas narinas espirituais e naturais a Ti. Faça com que eu venha oler, que eu venha cheirar a Tua presença e também discernir os espíritos malignos. Espírito Santo, purifica os meus lábios, naturais e espirituais. Espírito Santo, purifica a minha sensibilidade. Queridos, todo dia no devocional peça perdão pelos seus pecados. Espírito Santo, talvez eu tenha tido um pensamento contrário, talvez eu tinha tido um pensamento de julgamento. Espírito Santo, talvez eu pensei alguma coisa errada. Espírito Santo, tira isso de mim. Espírito Santo, ressignifica o meu coração. Espírito Santo, trata a minha mente consciente e inconsciente. Espírito Santo, tira tudo aquilo que te desagrada. Espírito Santo, o que te desagrada? Eu te amo, Espírito Santo. Eu quero ser a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Chame o Espírito Santo à mesa. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu fui na casa da pastora Camila, um dia, eu e uma irmã, no começo do meu ministério. E ali a Camila nos convidou para um café. E aí eu cheguei, ela fez mesa posta, ela pôs 4 lugares, nós éramos 3 pessoas. E aí eu prestei atenção naquilo, eu falei, Camila, quem que você está esperando? Quem que é a 4ª pessoa? Quem que você está esperando? Ela, ai amiga, esse é o lugar do Espírito Santo. Quando ela falou aquilo, o lugar foi tomado de glória. Nós fomos orar para comer, o céu rasgou, abriu, a glória de Deus tomou. A gente sabe que o Espírito Santo não vai comer literalmente, mas quando você começa a falar, o Espírito Santo tem uma cadeira nessa mesa, o Espírito Santo, ele cozinha também nessa cozinha. O Espírito Santo, ele tem um quarto aqui dele nessa casa, que é lá a tendinha de Davi, e lá é a casa do Espírito Santo. Lá é onde o Espírito Santo fica. Ele fica em toda a casa, mas ali tem um altar, tem um lugar para ele, aonde você encontra, aonde toda hora você recorre. E quando, queridos, o Espírito Santo senta na mesa, ele ministra a sua família. A presença manifesta, a sua mente inconsciente, o seu subconsciente, o seu consciente começa a ter um alto nível de entendimento. Peraí, o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita dentro dessa casa, ele senta nessa mesa, ele tem um lugar nesse sofá. Radakalafoa, Sharafalamakai. O Espírito Santo está soprando o vento dele dentro da sua casa. O Espírito Santo está dizendo, eu quero um lugar na tua mesa, eu quero um lugar no teu sofá, eu quero um cômodo da tua casa, para dizer que aquele lugar é meu, para você me chamar ali todos os dias. Eu quero um cantinho do teu quarto para você me chamar. Ele está em todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele está querendo que você traga a consciência que ele não só existe, mas ele está dentro de você. Ele está dentro da tua casa. Ele está dentro do rio que quer fluir no teu espírito. Lembra que eu pedi para vocês esses dias? Eu falei, gente, começa a mandar oração para 3 pessoas todo dia. E tem gente que já está me testemunhando assim, apóstolo, eu não sabia quão poderoso. Tem gente que me liga chorando, falando, obrigada, apóstolo, por nos dar esse comando de mandar oração. Você está esvaziando da água, do rio de água viva que há dentro de você. Sai a água que você já adquiriu. Sai a unção velha, vem a unção nova. A unção velha porque você recebeu ela faz tempo. A unção começa a fluir, vem a unção nova. Quanto mais você se esvazia dos rios na vida das pessoas, mais água do Espírito vem sobre o teu espírito. E a água começa a jorrar dentro do teu espírito, transborda para a tua alma. E o Senhor começa a lapidar a sua alma, começa a alinhar a sua alma, começa a curar ainda mais. Você sabe como que Deus cura uma pessoa de feridas da alma? Ela precisa ser cheia de Jesus. Não adianta eu fazer uma oração se ela não for cheia de Jesus. O fogo da presença tem que entrar nos compartimentos de alma para que essa pessoa venha gerar a identidade em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é exatamente isso que eu queria ministrar para vocês hoje. Não perca a oração da madrugada. Não perca essa oportunidade. Nós estamos orando por cura. Por cura interior, cura emocional, cura mental. Jesus está fazendo coisas lindas. São mais de 2.500 pessoas todos os dias orando conosco. Vem também, porque Jesus está curando, batizando, transformando casas e vidas
em nome de Jesus. Aleluia. Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético para você e para toda a sua casa, no nome de Jesus.